38º encontro de atividades científicas, o uso do TeamSpeak para armazenar dados de dispositivos IoT na nuvem. A internet das coisas, a IoT, evoluiu a partir da necessidade de conectar dispositivos físicos à internet para coletar e trocar dados automaticamente. Inicialmente era restrito a aplicações industriais de automação básica. A IoT se expandiu rapidamente com o avanço de sensores de conectividade sem fio e dos microcontroladores de baixo custo, como o ESP8266. O aumento do volume dos dados gerados por esses dispositivos tornou-se indispensável o uso de serviços na nuvem, que possibilitam armazenar, processar e analisar informações a nível escalável. E uma das plataformas existentes é a TeamSpeak, que possui 8 canais e bastante fácil de ser utilizada. A IoT gera muitos dados, por isso as plataformas de nuvem são usadas para armazenar e analisar essas informações com baixo custo e em tempo real. O TeamSpeak, por exemplo, se destaca em permitir visualização e análise de integração com o MATLAB. Neste trabalho, 2 sensores de temperatura e umidade foram utilizados para enviar dados ao TeamSpeak, onde ficam armazenados para futuras análises e estudos na área de IoT. Uma plataforma em nuvem para aplicações de IoT, pois ela oferece armazenamento e visualização e análise de dados com interface simples e uma ferramenta que permite criar soluções de monitoramento e automação sem necessidade de coisas complexas, sendo bastante ideal para protótipos, estudos e testes. A figura mostra ao lado a montagem dos 2 sensores, utilizado em uma sala de servidores de e-mail e web. Nesse slide, nós vemos o layout do circuito, que foi feito pelo software WizAD, que tem uma parte gratuita que a gente pode montar o layout do circuito que nós desejamos. Aqui apresenta uma figura maior do layout feito, com o ESP8266, o sensor de temperatura DHT11 e demais dispositivos. O proprietário da empresa MathWorks, que detém o MATLAB, e na sua forma gratuita, o usuário pode utilizar 4 canais e cada canal pode utilizar até 8 dispositivos. Foi também utilizado o software Python na plataforma do Google Colab, para implementar alguns códigos para fazer o tratamento dos dados armazenados na nuvem. Os resultados de discussões obtidos nesse trabalho, os 2 sensores, utilizados para acolher temperatura e umidade, são utilizados dentro de uma sala, e possuem uma coleta estável, de formas diferentes, garantindo confiabilidade nas leituras. Também houve uma integração eficiente com a plataforma TeamSpeak, através de uma configuração no código, e uma configuração bem sucedida. Nesse exemplo, a gente chegou a coletar perto de 20.000 registros, tanto de temperatura como de umidade, nos 2 sensores. Também foi necessário fazer uma limpeza dos dados armazenados de TeamSpeak, fazer uma importação, limpeza, normalizar os dados, e organizá-los para que se fosse analisado de forma correta e segura. Então, com certeza, o do TeamSpeak, na área de aplicações, inclui monitoramento de ambientes internos, que proporciona conforto térmico para saber se a temperatura está acima ou abaixo de determinado valor. Pode também ser utilizado na automação agrícola, com o uso de outros sensores, no controle de estufa, e também pode ser utilizado com a aplicação de outros sensores para fazer o armazenamento de materiais. Então, o resultado, em discussão continuando aqui, ele tem uma forma completa, de validar os sensores na arquitetura IoT junto ao TeamSpeak. A gente pode adicionar mais sensores, Tem também a facilidade de utilizar o Wi-Fi do ESP8266, armazenar esses dados de nuvem e fazer análise dos dados. Então, como conclusão, a gente demonstra, que é muito útil o uso do TeamSpeak, pois ele se torna viável para criar um sistema de monitoramento bastante econômico, baixo custo e simples, utilizando sensores acoplados ao processador ESP8266, com a transmissão de dados na nuvem para o TeamSpeak. E também a gente pode fazer uma fase posterior, que seria o tratamento e visualização dos dados com o uso do Google Colab, certo?
que pode analisar e representar graficamente os dados coletados de maneira eficaz. Podemos também adicionar novos sensores com outras características, como sensor de pressão e outros sensores típicos de IoT.